Existe uma dor que ninguém que não passou consegue entender de verdade. Uma dor que não tem nome. Uma dor que não passa com o tempo. Uma dor que arranca um pedaço da alma e deixa um buraco que nada preenche. A dor de enterrar um filho. Se você está ouvindo isso agora e o seu filho partiu, se você está com raiva de Deus, se você não consegue mais orar porque não entende por que isso aconteceu, não saia daqui. Eu sei que você não quer ouvir frases prontas. Eu sei que você não quer falsas esperanças. Mas eu vim te dizer algo que talvez ninguém teve coragem de te dizer ainda. E pode ser a única coisa que vai trazer um pouco de paz para o seu coração despedaçado. Bom dia, minha querida família de fé. Eu sou Nossa Senhora Aparecida. E hoje vim falar sobre a dor mais profunda que existe. A dor que eu mesma senti quando vi meu filho Jesus morrer na cruz na minha frente. Então, quando eu falo, não é como alguém que não sabe o que é isso. Eu sei. Eu sei o que é ver seu filho sofrer e não poder fazer nada. Eu sei o que é segurar o corpo sem vida de quem você gerou. Eu sei o que é aquele vazio que fica depois. Não vim aqui te dizer que foi vontade de Deus, porque eu sei que você não quer ouvir isso agora. Não vim dizer que Ele está num lugar melhor, porque o lugar melhor para você seria aqui, do seu lado. Não vim com frases bonitas que as pessoas falam, mas que não curam nada. Vim apenas estar com você nessa dor. Porque às vezes a gente não precisa de explicação. Precisa de alguém que entenda. Eu sei que você está com raiva de Deus. Por que Ele levou meu filho? Por que não levou um velho que já viveu? Por que não levou alguém ruim? Porque justamente o meu, que era bom, que tinha vida pela frente. Você tem direito de estar com raiva. Você tem direito de questionar. Você tem direito de gritar com Deus. Ele aguenta. Ele entende. Ele não vai te abandonar por causa da sua raiva. Eu sei que você parou de orar. Como orar para o Deus que permitiu isso? Como agradecer? Como ter fé? Você olha para as outras mães com seus filhos vivos e sente uma dor que aperta. Você vê a vida continuando, as pessoas rindo e pensa: como o mundo continua girando se o meu mundo parou? Eu sei que você entra no quarto dele e ainda sente o cheiro, que você guarda as roupas porque não tem coragem de doar, que você olha as fotos e às vezes nem consegue chorar porque a dor é tão funda que está além das lágrimas, que você acorda de madrugada e por um segundo esquece e aí lembra de novo e aquela dor volta como se fosse a primeira vez. Hoje eu não vim trazer resposta para por quê, porque às vezes não tem resposta nesta vida. Vim apenas te dizer, você não está sozinho nessa dor. Vim te dizer que é normal estar quebrado. Vim te dizer que não precisa ser forte. Pode estar fraco. Pode estar revoltado. Pode estar perdido. E mesmo assim, Deus está aqui. Mesmo que você não sinta. Mesmo que você não acredite. E vim te dizer algo que pode parecer impossível agora. Um dia você vai respirar de novo sem sentir aquela facada no peito. Não vai esquecer. Nunca vai esquecer. Mas vai aprender a viver com a dor. Vai aprender que é possível sorrir de novo, mesmo com o coração partido. Vai aprender que amar seu filho não significa chorar eternamente. E vai saber que ele não quer te ver assim. Se você perdeu um filho e está destruído por dentro, escreva nos comentários apenas o nome dele ou dela. Apenas o nome. É a sua forma de dizer: ele existiu. Ela existiu. E sempre vai existir no meu coração. Não precisa escrever mais nada. Só o nome. E vamos juntos lembrar deles em oração. Vamos orar agora. Pai Celestial, Deus que conhece a dor de perder um filho porque perdeste o teu na cruz, viemos diante de ti com o coração destroçado. Viemos trazer a dor mais profunda que um ser humano pode sentir, a dor de enterrar um filho. Senhor, tem pais aqui que ainda não acreditam que isso aconteceu, que acordam de manhã e por um segundo esquecem, e então lembram, e a dor volta como uma onda que afoga. Tem mães aqui que não conseguem mais entrar no quarto do filho porque dói demais. Tem pais que jogaram fora o celular com as últimas mensagens porque não aguentam reler.
Tem mães que param na frente do espelho e não se reconhecem porque a dor mudou até o rosto. E, Senhor, tem gente aqui que está com raiva de Ti. Com raiva porque Tu és Deus, Tu podes tudo, e mesmo assim deixaste aquele filho morrer. Com raiva porque eles Te pediram tanto, oraram tanto, imploraram tanto, e Tu não respondeste. Com raiva porque parece injusto, parece cruel, parece que Tu não te importas. Pai, eu não vou defender Teus caminhos, eu não vou tentar explicar, porque eu não entendo também. Nós, humanos, não entendemos por que crianças morrem, por que jovens com a vida toda pela frente partem, por que acidentes acontecem, por que doenças levam embora quem a gente mais ama. Mas eu sei uma coisa, Tu és Deus de amor, não és Deus sádico, não és Deus que se alegra com o nosso sofrimento. E se aquele filho partiu, não foi porque Tu não te importavas, foi porque existe algo neste mundo caído, neste mundo de pecado, morte e tragédia, que nem sempre podemos controlar. E Tu choras conosco, Tu sofres conosco, Tu não estás distante vendo de longe, Tu estás aqui, com o coração partido também. Senhor, hoje não pedimos que Tu expliques, pedimos apenas que Tu confortes. Conforta o coração desses pais, dessas mães, desses avós, desses irmãos, porque a dor está insuportável, a dor está tirando a vontade de viver, a dor está matando por dentro. Tem gente aqui que não quer mais viver, que pensa, se ele partiu, eu quero partir também. Se ela não está aqui, o que estou fazendo aqui? Senhor, ajuda essas pessoas. Não deixa o desespero vencer, não deixa a depressão matar também, porque tem outros filhos precisando deles. Tem outras pessoas precisando deles. E aquele filho que partiu não iria querer que o pai ou a mãe desistisse de viver. Pai, tem mães aqui que se culpam. Se eu tivesse percebido os sinais, e se eu tivesse levado no médico antes? Se eu não tivesse deixado sair naquele dia? Se eu tivesse feito diferente? Senhor, tira essa culpa, tira, porque não foi culpa deles. Eles fizeram o melhor que podiam, eles amaram, eles cuidaram. E o que aconteceu não foi falha deles. Tem pais aqui que estão brigados com a esposa porque um culpa o outro. Tem casamentos se destruindo porque a dor é tão grande que não conseguem se consolar, só se ferir. Senhor, não deixa a tragédia destruir o que resta. Une esses casais, faz eles se apoiarem, não se atacarem, porque eles ainda têm um ao outro. Ainda podem se amar, ainda podem sobreviver juntos. E tem filhos vivos que estão sendo esquecidos porque os pais estão tão presos na dor do que perderam que não conseguem ver o que ainda têm. Senhor, abre os olhos desses pais. Aquele filho que está vivo também precisa deles. Também está sofrendo, também perdeu o irmão, a irmã. Não deixa a dor de uma perda causar outra perda. Pai, agora vamos falar sobre algo delicado. A raiva contra Ti, porque tem gente que não consegue mais orar, não consegue mais pisar numa igreja, não consegue mais ouvir sobre Ti porque associa Teu nome com a dor da perda. Senhor, Tu entendes essa raiva? Tu és grande o suficiente para aguentar? Porque eu creio que sim. Tu aguentaste ser crucificado, aguentas ser questionado, ser rejeitado, ser culpado. Tu não és Deus frágil, que desmorona quando alguém grita contigo. Tu és Deus forte. E mesmo quando estamos com raiva de Ti, Tu continuas nos amando. Então, Pai, dá tempo para essas pessoas. Tempo para processar, tempo para chorar, tempo para gritar, tempo para sentir o que precisam sentir. Não apressa o luto. Não força a cura. Deixa que cada um viva isso no seu tempo. E quando estiverem prontos, se estiverem prontos um dia, abre o coração deles para Ti de novo. Mas sem pressa, sem pressão. E enquanto isso, mesmo que eles não orem, Tu oras por eles. Mesmo que eles não Te busquem, Tu os buscas. Mesmo que eles não sintam Tua presença, Tu estarás presente. Porque Teu amor não depende da nossa fé. Teu amor é incondicional. E continua ali mesmo quando não conseguimos corresponder. Senhor, agora queremos falar sobre aqueles filhos que partiram.
Onde eles estão? Estão bem? Estão em paz? Porque essa é a pergunta que não sai da cabeça desses pais. Pai, a tua palavra diz que os que morrem em ti vão para a tua presença, que estão num lugar de paz, sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas. Então hoje declaramos: aqueles filhos que partiram, se eram teus, estão contigo. Estão num lugar infinitamente melhor do que aqui. Não estão sofrendo, não estão com medo, não estão sozinhos, estão na tua presença. E um dia haverá reencontro. E para os pais que têm medo, porque o filho partiu sem avisar, sem se despedir, sem dizer que amava. Senhor, aquele filho sabia que era amado. Mesmo sem ouvir as palavras no último momento, ele cresceu sabendo. Então, não deixa essa angústia atormentar. A despedida não precisa ser perfeita para ser verdadeira. Para os pais cujos filhos morreram em acidentes, de forma violenta, de forma trágica, Senhor, apaga da memória deles as imagens ruins. Deixa que lembrem do filho vivo, sorrindo, feliz, não das últimas cenas terríveis. Cura essas memórias traumáticas. Para os pais cujos filhos morreram por suicídio, Senhor, tira a culpa. Tira o eu deveria ter percebido. Tira o foi minha culpa. Depressão é doença, não é falha de quem criou. E aquele filho, mesmo tendo tomado essa decisão terrível, não está perdido eternamente. Tua misericórdia é maior do que entendemos, então dá esperança de reencontro. Para os pais cujos filhos morreram por doença, Senhor, conforta com a certeza de que o sofrimento acabou. Não há mais dor lá, não há mais hospital, não há mais tratamento doloroso. Há paz, a vida plena, há corpo novo que nunca mais adoece. Para os pais cujos filhos morreram ainda bebês, Senhor, eles eram tão pequenos, mal viveram, mas viveram o suficiente para serem amados. E um dia, quando esses pais chegarem no céu, vão conhecer aqueles filhos já crescidos, vão ter a eternidade para conviver. Então, o que não tiveram aqui, terão lá. Pai, agora vamos orar por restauração, porque esses pais precisam aprender a viver de novo. Não superar, porque nunca se supera, mas aprender a viver com a dor. A carregar a dor, mas não deixar a dor destruir tudo. Restaura a vontade de viver. Porque tem gente que perdeu, que acorda de manhã e não vê sentido, que passa o dia no automático, que vai dormir desejando não acordar. Senhor, reacende a vontade de viver. Mostra que ainda há propósito. Mostra que ainda há razão. Mostra que aquele filho ia querer que continuassem. Restaura a capacidade de sentir alegria. Porque tem gente que se sente culpada quando ri, como se fosse traição, como se não tivesse direito de ser feliz depois da tragédia. Senhor, autoriza essas pessoas a voltarem a sentir alegria, sem culpa, sem peso. Porque alegria não significa que esqueceram. Significa que estão honrando a memória do filho vivendo, não apenas sobrevivendo. Restaura a fé. Porque tem gente que perdeu completamente, que não acredita mais em nada, que acha que se Deus existe, não é bom. Senhor, eu não vou forçar, mas se for possível, se houver uma brecha, restaura aos poucos. Planta uma sementinha de fé. Uma pergunta: e se mesmo assim Deus me ama? E se mesmo assim existe esperança? Deixa essa sementinha germinar no tempo dela. Restaura os relacionamentos. Famílias que se destruíram depois da perda. Casais que se separaram porque não aguentaram a dor juntos. Irmãos que se afastaram. Senhor, reconstrói. Porque eles precisam uns dos outros, precisam se apoiar, precisam estar unidos, não separados, e restaura a memória do filho de forma saudável. Porque tem gente que não consegue lembrar sem desmoronar. Tem gente que guarda tudo, mas não fala porque dói. Tem gente que evita pensar porque não aguenta. Senhor, ensina a lembrar com amor, a celebrar a vida que ele teve, não só lamentar a morte. A falar do filho com saudade, mas também com gratidão por ter tido ele, mesmo que por pouco tempo. Espírito Santo, agora te pedimos que faças algo só tu podes fazer. Enche o vazio.
aquele vazio que ficou onde o filho estava. Não substitui, ninguém substitui um filho, mas enche de alguma forma, enche com tua presença, enche com paz sobrenatural, enche com esperança do reencontro, enche com propósito de viver pelos outros que ficaram. E quando a saudade apertar demais, quando a dor voltar forte como nos primeiros dias, quando parecer que não vai aguentar mais um dia, segura essas pessoas. Segura como quem segura alguém que vai cair. Não deixa desmoronarem completamente. Sustenta, fortalece, renova. Selamos esta oração em nome de Jesus Cristo, aquele que chorou diante do túmulo de Lázaro, aquele que entende nossa dor, aquele que venceu a morte. E um dia aniquilará a morte para sempre, e não haverá mais separação. Não haverá mais luto, não haverá mais dor, haverá apenas reencontro. Amém. Agora eu preciso te dizer algumas coisas, com muito carinho, com muito respeito pela sua dor. Primeira, não existe tempo certo para superar. Quem diz, já faz tanto tempo, você precisa seguir em frente. Não sabe do que está falando. Você segue no seu tempo. Chora o quanto precisar, sente o quanto precisar, e ninguém tem o direito de te apressar. Segunda, você não precisa ser forte. Pode estar completamente quebrado. Pode chorar na frente dos outros. Pode admitir que não está aguentando. Isso não é fraqueza. Isso é honestidade. E quem realmente te ama vai entender. Terceira, está tudo bem se você está com raiva de Deus. Ele aguenta. Ele não vai te abandonar por isso. E quando você estiver pronto, se estiver pronto, pode tentar falar com ele de novo, mas sem culpa se ainda não conseguir. Quarta, seu filho não iria querer te ver destruído assim. Ele te amava. E onde quer que ele esteja agora, ele quer que você viva. Não apenas exista, viva. Então um dia, quando você conseguir sorrir de novo, saiba que não é traição. É honra à memória dele. Quinta, procure ajuda. Terapia de luto, grupos de apoio, pessoas que passaram pelo mesmo. Porque você não precisa passar por isso sozinho. E não há vergonha nenhuma em pedir ajuda profissional. Se você perdeu um filho e está aqui agora, escreva nos comentários apenas o nome dele ou dela. E quantos anos ele ou ela tinha. Apenas isso. É sua forma de dizer, ele existiu. Ela importou e sempre vai importar. E se você conhece alguém que perdeu um filho e está destruído, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser a única coisa que toca o coração dela hoje. Inscreva-se no canal Voz de Aparecida e vamos juntos em corrente de oração, sempre orar unidos. E lembra, a morte não é o fim. É só uma separação temporária. Um dia haverá reencontro. Um dia você vai abraçar seu filho de novo. E aí não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, haverá apenas amor eterno. Até lá, você tem permissão para viver, para sentir, para chorar e aos poucos, para voltar a respirar. Eu estou com você. Nossa Senhora está com você. E Deus, mesmo que você esteja com raiva dele, continua com você. Amém.